É que assim, eu quero conhecer mais da sua história bem lá atrás mesmo, assim. Tipo, conhecer a sua história do começo pra gente saber quem que é a Carol do passado pra gente saber quem que é a Carol do presente. Até para como você entrou nessa... Isso, como você... De onde você é? Aqui de São Paulo mesmo? Sou Conta aí um pouco Paulo. da sua história. Vocês têm quantas horas aqui, ó, pra falar? Que eu falo, eu sou Vamos lá, igual, o microfone é sou seu. igual o Forrest Gump, né? Se eu falar tudo que eu já fiz na vida, vocês vão falar, quantos anos você tem? Uns 85? Que é mais ou menos isso. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Eu fui atleta de handball quando eu tinha lá os 17 anos. Eu tenho 38. E eu fui atleta profissional de handball. Uhum. Aí eu larguei o handball porque eu fui morar no Japão. Aí fui embora. Caramba, fui morar no Japão, do nada. Meu pai é japonês. Minha irmã mais velha morava lá já. Aí eu morei quase 2 anos lá. Eu joguei handball até mais ou menos 17, 18 anos. Aí quando eu abandonei, porque eu fui morar fora. Quando eu voltei, eu me casei. Aí comecei minha primeira faculdade. Casou com quantos anos? Eu casei com de 19 para 20 anos. Tinha 20 anos. Mano, muito nova. Muito. Eu casei com 23, já acho novo. Eu ganhei, ó. E eu que nem casei ainda. Eu não deixei. Se eu tivesse uma filha hoje de 20 anos, eu não ia deixar ela casar. Falar, você tá maluca, 20 anos. Mas enfim, aí eu casei e comecei minha primeira faculdade, que foi Ciências da Computação. Eu achava que ia ser programadora. E aí, depois teve alguns problemas. Meu ex-marido, né, que é meu ex-marido, teve leucemia. Então, 2 meses de casada, a gente morou praticamente 4 anos dentro do hospital, fazendo químio. Nossa, que foda. Aí ele teve que fazer transplante de medula. Eu fui embora para os Estados Unidos. Então, a gente morou mais 2 anos no Texas, que ele fez o transplante lá. Beleza, aí eu voltei. Ele era pastor de igreja. E aí, eu fui fazer teologia. Então, sou teóloga também. Toda vez. Fui 10 anos pastora de Assembleia de Deus. Saiu das exatas. Total, né? E aí, quando eu era pastora ainda, eu nunca larguei esporte, Você né? virou pastora mesmo. Não só estudou teologia, você... Não. Então, e aí, o que aconteceu? Antes de eu estudar teologia, que foi aqui no Brasil, eu fui me preparar num seminário nos Estados Unidos. Então, eu fui fazer um seminário que é o seminário mais famoso de Assembleia de Deus que tem lá em Dallas. Então, eu estudei 2 anos nesse seminário, me formei como Pastoral Leadership, que era para assumir a igreja aqui no Brasil. E aí, quando eu voltei, eu fiz teologia, porque eu também precisava dessa parte teórica. Que da hora. É tipo pastora das ovelhas. Já fui pastora de adolescente, de jovens, fiz missões na Ásia, fiquei nesse seminário que eu estudei lá fora. A gente tinha, todo summer tinha missões, né? Que a gente ia visitar outros países, pregar mesmo. Então fui pra Malásia, Tailândia, fui pra... Rodou o mundo. Que da hora. Rodei um pedação aí. Que da hora. Fui 3 vezes para Israel, Egito. A gente levava grupo de jovens para Israel, mochileiro. Então, a gente ia fazer rafting no Rio Jordão, fazer, enfim, esportes radicais. Não era uma pegada missionária, assim, era... Essas viagens eram tipo umas viagens de jovens mesmo, assim. Essa parte que eu fui fazer missões era evangelismo mesmo, que a gente ia visitar a igreja, assim. Até foi um marco na minha vida que a partir dessa viagem, assim, a minha visão de mundo mudou, né? Porque é uma realidade muito diferente do que a gente vive no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Mudou em né? que sentido? Cara, eu acho que eu passei a valorizar algumas coisas e ver com os olhos mais humanos algumas coisas que a gente não dava valor. Eu vejo muito assim, nessa época que a gente vive hoje, pós-pandemia, né, muita gente mudou a visão que tem do mundo, né? Você começou a ver coisas que não eram tão importantes, que você dava muita importância, e algumas coisas que você não dava valor, né, como poder sair de casa, passou a dar, né? A estar perto da família, tipo, gente que não podia ver os pais porque era grupo de risco. Sim. E ficou longe. Então, essa viagem para mim foi um marco, porque a gente estava sempre acostumada, né? Brasil, eu sempre tive uma vida muito boa aqui, né? Então, o Brasil eu costumo falar, o Brasil é maravilhoso para quem tem dinheiro, né? Para quem consegue viver bem, né? Consegue ter alguns privilégios. Estados Unidos, eu morei na Flórida e morei no Texas também, né? E lá nem se fala, né? Você tem uma qualidade de vida, mesmo que você não tenha grana, você tem uma qualidade de vida legal. Eu sou cidadã americana também. Meu ex-marido era americano. E aí, quando eu fiz essa viagem, a gente saiu totalmente da realidade que eu vivia. Então, a gente visitou, por exemplo,
na Malásia, igrejas, assim, primeiro que para chegar na igreja em cima do morro, você tinha que pegar tipo um caminhãozinho igual o pau de arara, sabe? É difícil acesso. Aí você chegava na igreja, não tinha cadeira, não tinha, era chão de terra. A pastora da igreja tinha 16 anos, com um violão com 2 cordas. O público dela da igreja eram crianças de 10 anos, então tinha lá 30 crianças de 10 anos, tudo com pijaminha, sabe? Pronta para dormir. E você via a paixão que elas faziam aquilo, a menina fazia aquilo. E a gente tinha tanta coisa, a gente tinha estrutura, tinha acesso, tinha tudo, e a gente não vivia aquilo igual eles viviam. Então você via lágrima de verdade, você recebia abraço de verdade. E aquela experiência, assim, mudou completamente minha vida. Sim. Como ser humano, assim. Eu preguei em uma igreja lá, uma escola, a gente visitou muita escola, né? E eu preguei numa escola que é lá na Tailândia. Isso na Tailândia já, né? Era separado homem e mulher. Então eu fui numa escola que era só de meninas, na faixa etária de 17 anos. E eu preguei pra, sei lá, tinha 1.500 meninas lá. E imagina a cena, né? Eu pregava em inglês e o cara trazia em tailandês. Então pode ser que a mensagem não foi a mesma, né? O esboço que a gente preparava da mensagem, né? Normalmente quando você estuda homilética e tal, você coloca lá só os pontos principais, né? E você vai falar. Eu tinha que escrever tudo, a frase inteira que eu ia falar. Era um grupo de missionário americano, tinham, sei lá, 20 americanos, tinha meia dúzia de brasileiro. Ao invés dos gringos ir lá pregar, tudo com vergonha, não, a brasileira que fala inglês horrível, né? Tipo, com sotaque, tinha que pregar pro cara traduzir em tailandês. Mas, então assim, foram experiências que eu tive que sair muito da minha zona de conforto. Foram coisas que eu nunca esqueci, assim, cenas que a gente viu, que presenciou lá, foram coisas assim que mudaram a minha vida. Então... E nisso você estava casada ainda? Tava. Vocês estavam juntos lá nas viagens? Porque a gente foi para esse seminário, né? A gente foi se preparar para assumir a igreja aqui no Brasil. Era um ministério muito grande, né? De mais de 120 filiais, né? A sede tinha 5.000 membros. Então, você imagina, a gente está falando de uma Assembleia de Deus, que são pastores mais velhos. Você imagina chegar um menino, né? Que meu ex-marido era praticamente um menino, 24 anos, eu 22 anos... E chegar e assumir um ministério com gente que tem mais do que a nossa idade de ministério. Sim. Então a gente sentia muito essa necessidade de se preparar, por isso que eu fui fazer teologia também. Então essa Mas viagem... ele devia ser, vocês, né? A oratória devia ser muito foda, tipo, toda a compreensão... Eu vou te falar que eu era muito, muito tímida. Muito tímida. As pessoas achavam, é metida, não sei, quando eu era mais nova, assim, quando eu era adolescente, porque eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas. E isso também foi, assim, uma transformação na minha vida. A igreja, o fato de você ter que assumir algumas posições, você ter que falar em público, você ter que, né, ser desenrolada. E isso eu tive que sair muito da minha zona de conforto. Hoje eu não me intimido pra fazer nada que eu tenho que falar. Se tiver 10.000 pessoas lá pra falar, eu vou falar, eu não tenho problema com isso. Sim. Mas eu tinha. Então, assim, isso são coisas aprendidas, né? São comportamentos que a gente consegue melhorar, que a gente consegue aprender. E eu devo muito isso à igreja, porque eu tinha que fazer isso, né? E você ainda é evangélica? Eu sou, mas eu não frequento mais a igreja, né? Então, quando eu me separei, em 2014, aí eu saí da igreja e foi aí que começou minha segunda jornada da vida, né? Porque eu sempre gostei muito de esporte, e eu acho que eu nasci pra isso. Sabe quando você tem um negócio... Só antes de você avançar pra essa parte, por que você saiu da igreja? Porque eu me separei e a igreja foi fundada pelo meu sogro, pelo meu ex-sogro, e o meu ex-marido era o pastor da igreja. Então eu que saí, né? Supostamente eu teria que sair e ir para outro ministério. Você acha que aquilo ali não era uma coisa sua mesmo? Você estava ali para acompanhar, foi bom e tal, mas não era... Eu não ia me sentir bem, assim, porque assim, foi eu não digo assim que a separação foi uma decisão minha, mas... Eu estava me retirando, né, dali. Então não fazia mais sentido. Mas não nem ir para outra igreja. Faria sentido. Mas na época eu não... Eu queria me afastar de tudo que me lembrasse daquele ambiente, daquele momento. Preciso de respirar novos ares. Aí você encontrou o CrossFit depois disso e ele virou a outra igreja, né? E foi exatamente nessa época. Então, assim, eu comecei a treinar mais. Eu treinava só for fun, né? Então, depois do handball, que eu larguei handball, voltei do Japão, casei, fui morar nos Estados Unidos, voltei. Eu jogava futebol,
mas só de brincadeira. Mas já tinha um preparo físico bom. Eu Uma sempre estrutura, fui uma boa atleta, estrutura. né? Eu sempre gostei. E aí fazia musculação. Só que assim, eu treinava sério, brabo mesmo. Todos os dias, tal. Só que faltava alguma coisa, assim, porque eu era de um esporte coletivo de competição, né? E me faltava isso, essa adrenalina. Eu não queria ir só lá treinar, fazer meu treino sozinha e tal. E aí foi quando uma amiga minha da Austrália me falou, Carô, tem um esporte que é tua cara, velho. Você precisa ir procurar, e eu vi já que tem no Brasil. Aí eu fui procurar, dei um Google lá, eu morava em Perdizes, 3 quarteirões da minha casa. Eu falei, vou lá, né? Tipo, achei o Que esporte. rua que você morava? Eu morava na Caiová. Caiová, morei na Tucune e era na Pia Casas. Aí cheguei lá, não era o que eu esperava, né? Eu falei, não, é esporte e tal. Eu cheguei, era um box, era assim, menor que essa sala, assim, compridinho. E eu tava acostumado com o ambiente de academia, né? Sim. Que é legal, tem espelho. High-tech, né? Já sei, academia foda. Cheguei lá, tipo, eu falei, gente, como eles são pobrezinhos, eles não têm dinheiro nem pra pintar a parede. Porque, assim, tudo raiz, assim, ó, os pesos tudo no canto, e não tem máquina, não tem aparelho no CrossFit, né? É só barra e anilha e kettlebell e coisa assim. Uma galera suada lá, sem camisa, a gente descalça. Eu falei, fedendo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E cheguei na porta e ninguém falou comigo, tá? O negócio lotado e ninguém falou comigo. Aí o professor sem camisa, suado, gritou lá do fundo. Tipo, o que você quer? Oi? Aí eu olhei pra trás e falei, não é possível que ele tá falando comigo, né? Era cliente, né? Tipo, oi? Aí eu falei, então, eu queria informação, tá? Agora eu não posso porque eu tô treinando. Anota seu telefone, tinha aquele flipboard, não sei. Aí eu virei, assim, a hora que eu virei a página pra anotar meu telefone, tinha uns 200 telefones. Ele não ia me ligar nunca. Falei, não, beleza, eu vou anotar meu telefone aqui, ele não vai me ligar. Ele virou as costas e continuou treinando. Falei, cara, não é possível que eu fui maltratado assim. Não deu a mínima, eu já passei por isso. Não, e aí, beleza, fui, anotei meu telefone, 3 dias depois, óbvio, ninguém ia me ligar. Eu falei assim, não, cara, eu não aceito isso. Voltei lá. Aí eu voltei lá e tinha uma amiga dessa amiga minha da Austrália que tava treinando lá. Ela falou, cara, eu vou falar pra você, pro coach daqui, que é o dono, né? Porque pra gente marcar aula inicial naquela época, isso há 10 anos atrás, tá? Tinha uma fila de espera de 3 meses. Porque o espaço era pequeno, a metodologia era nova, só que assim, quem entrou não queria sair, queria treinar todo dia. E não tinha outro box, era só aquele lá. Já era caro? Não vou te falar que eu não lembro do preço, mas era acessível. Qual que é a média academia, hoje já, dos box? Hoje, por exemplo, o meu ticket médio lá é 360, 380 reais, mas já chegou a ser 500 reais. Por mensal, mês? Assim, porque aí tinha pouco box, né? Hoje tem muito, principalmente em São Paulo. Se concentra 80% dos boxes de CrossFit em São Paulo, né? Então, teve que abaixar, né? Mas assim... Aí, na época, ela falou assim, tem uma fila de espera de 3 meses pra entrar. Ou seja, a fila de espera tinha que alguém desistir de treinar pra alguém entrar. Se ninguém desistiu, eu falei, não vou treinar nunca. Aí ela foi falar com o coach, falou assim, não, ela já treina, deixa ela entrar e não sei o quê. Aí ele veio, olhou assim pra mim e falou, vamos ver. Aí te mediu. Fui fazer uma aula inicial, faz 10 barras. Aí eu fiz 10 barras. Aí ele já ficou assim, não, você já faz? Não sei. Aí tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Não sabia os movimentos do CrossFit, mas eu já era condicionada. Já fazia, tinha força. Falou, não, beleza, eu vou passar você na frente. E em 3 meses eu tava numa competição, tá? Isso, resumindo a história, em 3 meses eu tava numa competição. E aí foi essa época que eu comecei a entrar de cabeça nisso. A primeira faculdade que eu me matriculei foi Educação Física, na Metodista, quando eu jogava handball. Mas eu não consegui fazer, fiz um semestre e não consegui fazer porque eu fui embora pro Japão. E quando eu voltei, eu fiz Ciências da Computação e depois não sei o que, Teologia... E aí, mas eu sempre quis viver de esporte, eu sempre achei que esse era o meu talento, que isso era o que eu queria, né? E aí, então, quando eu me separei, eu entrei de cabeça, né, no CrossFit. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer Educação Física. Terapia, vou fazer a minha terapia, vou fazer Educação Física. Você entrou na Educação Física com o objetivo de chegar aonde? Isso que eu quero entender. Eu já era atleta. Não era ser professora, era ser atleta. Porque quando eu me separei, foi isso. Eu mudei da água pro vinho. Então, eu mudei de casa, mudei de emprego, mudei de igreja, mudei de tudo. Sim. E aí eu falei... Virou a página da vida. Virei a página. Só eu falei, o que eu vou fazer? Falei, cara, tipo, eu sou atleta de CrossFit. Eu já competia, já era bem conhecida no Brasil, né? Tinha poucas competições. Falei, aí um amigo meu que era dono do box que eu sou dona hoje, eu comprei dele. Ele falou, por que você não dá aula? Eu falei, será? Vou dar aula?
Falei, se matricula numa faculdade de educação física, você precisa ter CREF, né, para ser professor, e vem dar aula. Falei, não, beleza. Mas me matriculei e fui dar aula. E aí foi quando eu mergulhei de cabeça, né? Hoje eu vivo 100% de CrossFit, né? Sou empreendedor, assim. Tenho box, tenho sociedade de coisa de acessório, enfim, N coisas, mas tudo do universo, né, desse esporte. Então foi a época que eu entrei de cabeça e comecei a fazer minha vida nisso. Aí eu comprei. Que ano que foi isso? Isso foi em 2015, mais ou menos. E aí, 2014, 2015. E aí, eu consegui, ainda competi uns 7 anos, né? Eu parei de competir quando a gente lançou a Hopper, que é a marca de suplemento. Sim. Que é impossível você ser executiva de uma empresa e atleta. Não dava para conciliar. O primeiro ano do lançamento da Hopper, eu treinava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quer dizer, o rendimento... Eu tive até meio que uma depressão, assim, porque eu comecei a descobrir que o esporte, ele... muito mais do que físico, para mim ele era uma necessidade psicológica, emocional. Químico, né? Então eu assim, entrei de cabeça no projeto. Isso é uma característica que eu tenho de tudo que eu faço, assim, e por isso que eu me dou tanto. Então eu entrei de cabeça. Logo quando eu fui contratada pela Integral, eu estava no meu auge de performance de atleta. Então eu tinha o melhor time, eu fazia parte do melhor time do Brasil. A gente classificava para etapa antes dos games, né, que era um regionals que a gente fazia no Texas, né, campeonato fora e tal. E aí, quando eles vieram falar comigo, a proposta eu não entendi a proposta. Eu não entendi que era para criar uma marca de suplemento, que isso eu fui saber depois. Eu achei que eu ia ser patrocinada pela marca, ia ser atleta da marca. Mas você tá falando da galera da Integral que veio falar? Sim. Tá. Então... Não foi Foi uma reunião com o Felipe e com o Tomaiolo. Tomaiolo já tá. E aí eles vieram com a proposta tal, não sei o quê, e aí eles foram me dobrando, assim, eu não entendia muito bem o que era. Eu falei, não, beleza. Aí quando eles me falaram, né, sobre o projeto, que eles queriam montar uma marca específica para CrossFit e tal, aquilo me doeu, porque assim, eu tava no meu auge de competição, gostava muito do que eu fazia, e eu acho que a pior fase da vida de um atleta é você saber a hora que você tem que parar. É a fase mais difícil, assim, tipo, aposentei, sabe? Isso é uma decisão muito difícil. Jogador de futebol e é mais difícil outros. você conseguir fazer isso no auge, né? No seu auge de performance. Sim. Senão todo mundo seria igual o Pelé, né? Conseguiu parar no auge e conseguiu manter o nome dele, né? E reverberar para outras coisas. E aí eu fiquei em dúvida, assim, eu falei, cara, eu não sei se eu quero parar, eu não me imagino sem competir e tal. Só que eu pensei, eu não vou competir pro resto da vida. Eu quero fazer outras coisas, né? E eu já tava planejando fazer outras coisas. O corpo já tava pedindo também ou não? Na época, quase, né? E foi assim, foi exatamente isso. Na última regional que eu fui, eu rompi o tendão das costas, 90%. Então, eu fui para um campeonato regional que eu não conseguia me pendurar na barra. Nossa. Fudida, assim, zoada. E aí foi onde eu parei e pensei, eu vou aceitar a proposta, né, de trabalho. Eu sabia que minha vida ia mudar muito, mas eu pensava, cara, é um passo talvez para trás, 2, para eu dar 20, 30 para frente. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente criou a marca, foi até quando a época que eu te conheci, a gente criou a marca, lançou, tá? Hoje ela é a marca mais conhecida do meio, sem dúvida nenhuma, assim, a gente tá super estabilizado e a gente até bateu num patamar ali que não tem mais para onde ir, né? A gente tá dentro do CrossFit, né? E a gente tá planejando reposicionar, né? Pra gente ter uma marca de alta performance, porque no nosso nicho a gente praticamente dominou. Porque o nicho CrossFit ainda é algo pequeno para a proporção que a gente é muito pequeno. Que pode chegar a Integral Médica. A gente tem cerca de 900 mil praticantes no Brasil. Então, assim, se você for ver mercado de suplemento, é o quê? 5% no Brasil. Dentro desses 5%, 0,00 alguma coisa CrossFit. Então, assim... E a ideia... eu imagino que quando vocês criaram o objetivo, a intenção era ver o esporte lá na frente muito maior do que o que está agora. Sim. Na verdade, ele estava numa crescente muito, assim, muito aguda. Na época que eu entrei, que a gente lançou isso, foi há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Como assim aguda? Começou a ser mais divulgado, começou a aparecer em TV aberta, porque a própria CrossFit, ela fazia muita publicidade em cima.